A série Game of Thrones, a política de Aristóteles e a filosofia tem muito mais a ver do que você imagina. Até o final desse vídeo você provavelmente vai concordar comigo. A série Game of Thrones é uma das séries mais populares da história, é a série mais pirateada e também é a série com o maior número de prêmios em uma mesma edição do Emmy. E também, até o momento de sua gravação, foi a série mais cara da história. Todo esse sucesso se deve a vários fatores. É uma série muito bem gravada, é uma série muito bem roteirizada, pelo menos até a 5ª temporada. É uma série com uma cinematografia incrível, efeitos especiais muito críveis e fidedignos, atuações maravilhosas, inclusive com prêmio, personagens e curvas de personagens muito bem desenvolvidas, lembrando, pelo menos até a 5ª temporada. Mas a questão que eu vou tratar aqui é sobre mais um ponto que fez essa série ser um sucesso, uma trama política muito bem trabalhada. Pessoal, para falar da série, obviamente eu vou dar uma metralhadora de spoiler aqui, então se você não assistiu, por favor, pause esse vídeo e vá assistir, depois você volte e assista. Se você não está planejando assistir, já fica aqui que eu vou explicar o enredo e você também já vai saber da relação entre as duas coisas, talvez você até se interesse de assistir. Bom, eu estou finalizando a leitura deste livrinho aqui e eu pensei em fazer um vídeo sobre o livro especificamente, mas eu achei mais interessante pegar uma figura da cultura pop, que é mais ou menos moderna, e representar vários ensinamentos que estão presentes nesse livro, mas mostrando eles em uma série que é esta que eu já citei. Mas antes de relacionar a série com o livro necessariamente, nós precisamos tratar de algumas coisas que são definidas tanto no livro quanto na série. A primeira coisa é a definição de poder, que está tanto presente entre meio o livro, mas principalmente nós temos uma cena em Game of Thrones que ilustra isso muito bem. And which truth is that? Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Obviamente, poder não é poder, necessariamente. Isso é uma figura de linguagem, é uma maneira de expressar. Essa cena nos diz exatamente o que é o significado de poder. E não é conhecimento e não é dinheiro, mas pode ser uma mescla dessas coisas. Poder, na verdade, é a capacidade de fazer com que outras pessoas te obedeçam. Então, tanto o livro quanto a série deixam esse significado muito evidente e ele vai ser extremamente necessário para nós observarmos cada personagem. A ideia desse vídeo, pessoal, é trabalhar cada um dos governantes de Game of Thrones e necessariamente descrevendo a forma de governo que cada um aplica. E eu já te adianto, não é apenas uma, não é apenas monarquia. Trabalhando os conceitos de Aristóteles, neste livro ele determina que são 6 formas de governo. A primeira, necessariamente, é a monarquia. A monarquia, para Aristóteles, se define como o governo de um só, que é o mais capaz, o mais competente, o mais virtuoso, que necessariamente tem o respeito dos cidadãos, mas ele também respeita a sociedade e busca a melhoria da sociedade de acordo com a visão dele próprio. Monarcas, para Aristóteles, necessariamente devem ser pessoas virtuosas. Eles devem somar todas as virtudes necessárias para se desenvolver um governo estável, seguro, mas dentro das características da monarquia, que é o governo de um homem só. Logo após esta forma de governo, nós temos a aristocracia, que também é o governo de pessoas virtuosas, mas não é apenas uma. É o governo dos melhores, dos mais virtuosos, dos mais valorosos. Essa virtude, pessoal, nada tem a ver com o financeiro. Pode ser uma coincidência, mas não necessariamente são as pessoas que têm mais grana. Aristóteles sempre fala sobre pessoas
com virtudes. E para entender o que é virtude, às vezes é interessante até ler o livro Ética Nicômaco antes, porque ele vai definir exatamente o que é virtude, e quando ele cita uma pessoa virtuosa nesse livro da política, você vai saber exatamente o que é. O grupo de aristocratas governantes necessariamente precisa pensar no bem da sociedade. Então essa é uma diferença da aristocracia para outro sistema de governo que a gente vai ver mais à frente. Quando a sociedade possui muitas pessoas virtuosas e valorosas para o governo, Aristóteles considera que esse governo passa a ser a república. República é um sistema de governo que várias pessoas têm o poder e todas as pessoas são virtuosas, valorosas e exercem esse poder para o bem da sociedade. Essas três formas de governo são a que Aristóteles considera as normais, as convencionais. Mas ele também considera outras três que são meio que a corrupção dessas três formas. Primeiramente, a corrupção da república é a democracia. Para Aristóteles, o sistema de democracia é onde as massas detêm o poder, mas elas usam da decisão e do poder que elas têm para tomar decisões que simplesmente favorecem elas próprias. Aristóteles já ressalta que praticamente em todos os lugares, democracia é o governo dos pobres, pensando somente em benefício próprio. Por que dos pobres? Porque em praticamente todas as sociedades, a maioria sempre é formada por pessoas pobres. E para ele, democracia é um sistema corrompido da república. O sistema corrompido da aristocracia, para Aristóteles, era a oligarquia. Oligarquia é um sistema em que um grupo restrito de pessoas, para ele, os ricos, governam único e exclusivamente pensando no seu próprio benefício, no benefício da própria classe. Este governo, normalmente, ele é ditado pelas pessoas que têm mais dinheiro naquela sociedade. E, provavelmente, essas pessoas não têm responsabilidade das próprias ações reverberando nelas mesmas. E, por último, o que Aristóteles considerava que era a maior distância e provavelmente o sistema de governo mais nocivo era a tirania. Tirania é a corrupção da monarquia. Lembra que eu disse que o monarca, para Aristóteles, é um homem virtuoso que a própria sociedade ou o elege ou já reconhece como sendo o mais valoroso, o mais apto a governar? O tirano é o que governa única e exclusivamente pela própria vontade, pensando em benefícios pessoais e não necessariamente é o mais virtuoso da população inteira. Agora, voltando para a série, a primeira coisa que a gente vai fazer é listar todos os reis que passaram, ou pelo menos que foram mencionados na série. O primeiro, cronologicamente, ele é apenas mencionado. Ele não é mostrado, exceto por alguns flashes do passado, que é o Rei Louco, da família Targaryen. O segundo, que é o primeiro que é mostrado cronologicamente, ele aparece nas cenas, ele faz parte da série mesmo na primeira temporada, é o Rei Robert Baratheon. O segundo é o Joffrey Baratheon, que na verdade a gente sabe que de Baratheon não tem nada, mas ele é o terceiro rei em linha cronológica da história de Game of Thrones. O quarto rei é o Tommen Baratheon, que é o irmão dele e filho do rei Baratheon, também filho bem entre aspas. O quinto rei, que na verdade é a rainha, é a Cersei Lannister. O sexto monarca da série é a Daenerys Targaryen, que na verdade é a rainha e que na verdade também durou algumas horinhas ali o governo dela. E o sétimo e último rei, que é o que finaliza a série como governante dos reinos, é o Bran Stark. Bom, pessoal, eu vou listar características dos que são mostrados na série, porque eu posso fazer observações sobre o Targaryen, o Rei Louco, mas é um pouco difícil de traçar características porque ele é muito pouco mostrado. Mas o primeiro que eu vou falar aqui é sobre o Robert. O Robert necessariamente é um monarca. Ele tem características de monarca. Ele é um rei que se preocupa com a população, ele se preocupa com a paz do reino, com a segurança do reino, e ele tem genuínas decisões que visam a questão da estabilidade de todo o reino. O Robert foi um rei que escolheu pessoas íntegras para participar do seu reinado. Mesmo que tinham pessoas ali que o enganavam, ou mesmo que tinham algumas decisões que a gente pode discordar, a gente não pode negar que ele sempre tentava tomar a melhor decisão para o governo, para o reino e para a paz de todo aquele ambiente. E duas características que a gente não pode negar é que ele era forte, tanto fisicamente, mas ele tá meio gordinho, fora de forma na série, mas principalmente mentalmente. E ele também tem coragem, porque inclusive ele se tornou rei tomando o trono do rei anterior. O segundo rei que sobe ao trono após a morte do Robert é o filho.
dele, que é o Joffrey. O Joffrey decididamente é um tirano, que é bem tranquilo de perceber as características do Joffrey. Ele provavelmente, se não é um dos personagens mais odiados da série. O tirano, como a gente disse lá na definição, é necessariamente alguém que só pensa em benefício próprio. E o Joffrey tem um problema gigantesco, que é a inconsequência das próprias ações. Não é à toa que o maior enredo da trama gira em torno de uma decisão do Joffrey que foi inclusive contra a própria mãe, que é a execução do Ned. Então, a partir desse momento, as consequências que acontecem no reino fazem mal para todo o reino. Há uma guerra interna entre as províncias, né, entre o norte e a parte da capital ali, e o Joffrey foi o estupim dessa guerra simplesmente pela vontade própria dele, contrariando qualquer possibilidade que havia antes e contrariando até mesmo uma negociação que havia entre a sua mãe e o Ned. Toda essa decisão dele gera pressão nele próprio, mas ele toma decisões extremamente voltadas para a própria vontade, para o próprio ego e tomando decisões apenas por si mesmo. Eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu sinto que ele parece um pouquinho com as imagens que a gente tem do Nero, que provavelmente foi um imperador bem próximo do que foi o Joffrey como rei. Um tirano, pessoal, por definição, é alguém que só se importa com ele mesmo. E o Joffrey é a representação disso durante a série. A covardia é simplesmente a definição do Joffrey. Ele tem várias ações covardes durante a série e ele sequer tem qualquer tipo de remorso em qualquer momento ou com qualquer pessoa das coisas que ele fez. O covarde também se aplica às situações em que ele teoricamente deveria ter coragem como um guerreiro, inclusive tem uma batalha que ele aceita ficar escondido com as mulheres porque ele estava com medo, e ele se demonstra covarde tanto nos momentos em que ele é muito agressivo com pessoas indefesas, quanto o momento que ele não tem coragem, não é agressivo com pessoas agressivas ao reino. Um tirano necessariamente precisa ter normalmente mercenários ou outros covardes, mas na maioria das vezes são mercenários, formando a guarda. E toda a família, né, dele, mas principalmente ele, tinha mercenários em torno dele para o proteger. Essas pessoas também se definem pela covardia. No entanto, o Joffrey tem uma característica que é a fraqueza. O Joffrey treme de medo quando o avô dele volta para ser a mão. Nesse momento, o avô quase se torna o governante. Então, o Joffrey tem meio com a quebra de personagem. Ele é um tirano completamente poderoso em determinado momento do governo dele, e em algum momento ele se torna o conduzido, porque ele morre de medo das pessoas da própria família dele. Inclusive, ele tem esse medo da mãe e do avô. Após o Joffrey, o governo é de seu irmão, o Tommen. O Tommen, decididamente, é um monarca. Ele pensa no bem comum, ele pensa na sociedade, ele tem virtudes, ele tem um coração bom. No entanto, ele é extremamente novo e extremamente ingênuo. E lembra do que eu falei das características de virtude de um monarca? Normalmente, monarcas não virtuosos, que não têm as habilidades necessárias para governar, ele provavelmente vai ter um governo muito curto, um reinado muito estreito. E é o caso do Tommen, que por causa de suas características, acaba que fica entre meio uma oligarquia. É isso mesmo. Ele é um monarca. Teoricamente, ele tem o poder. Mas vocês percebem na série que quem governa de verdade é a mãe e a pretendente, a esposa dele. Porque elas ficam no meio que uma briga e elas conseguem manipular muito bem o Tommen. E acaba que as decisões que impactam no reino são tomadas pelas duas e não por ele mesmo. Então acaba que isso se caracterizou como uma oligarquia, que é o governo de pessoas que têm poder, que têm dinheiro e que não necessariamente têm responsabilidades. Inclusive no governo do Tommen acontece uma barbaridade, um massacre que é feito único e exclusivamente para que a família continue tendo poder. Após o Tommen, com toda a certeza, e vocês vão concordar comigo, vem o rei ou a rainha mais tirana da série, que é a Cersei Lannister. Por que ela é mais tirana ainda que o Joffrey? Eu considero ainda mais tirana porque, se considerar o poder que a gente lembra, que a gente definiu antes, a Cersei com certeza é a pessoa mais poderosa e tirânica ao mesmo tempo da série inteira. Ela
é tão poderosa nesse sentido que até quando ela não tem dinheiro, ela consegue fazer as pessoas a obedecer. Quando ela não tem recursos, ela sabe correr atrás desses recursos para que as pessoas continuem a obedecendo. Então, eu considero que, com certeza, a Cersei é a maior tirana da série inteira. A única preocupação da Cersei o tempo inteiro é ela mesma. Inclusive, ela toma decisões que fariam mal até para os seus filhos, que após ela são as pessoas mais importantes para ela, e ela faz barbaridades pelos filhos. Mas, no entanto, na hora que a coisa aperta, ela toma as decisões contrariando até mesmo os próprios filhos. A Cersei, como uma digníssima tirana, tem uma característica que é muito ressaltada por Aristóteles, e eu até já iniciei a falar dela. Todo tirano não pode contar com uma segurança provida pelo seu próprio povo, porque a gente tem que lembrar que ele está exercendo o poder em cima dos próprios governados, e ele está exercendo esse poder pensando em si próprio. Então, ele não vai ter carisma. Essas pessoas não vão dar a vida por ele. E o que acontece? Normalmente o tirano tem que buscar a guarda e toda a segurança dele em meios externos. Na maioria das vezes, em mercenários. Era assim na época de Aristóteles, e com a Cersei é do mesmo jeito. Toda a guarda real de Cersei é comprada. São soldados que recebem para estar ali e não necessariamente se importam com ela. Inclusive, na série, tem soldados que a protegem que são quase zumbis. A vontade própria do soldado é quase excluída e ele começa a agir única e exclusivamente porque ele não é mais um ser humano, digamos assim, que é o caso do Montanha. E chegamos na próxima monarca, né? Na próxima rainha, que é a Daenerys. A Daenerys é um caso meio complicado, porque a gente tem que tratar duas pessoas diferentes. Eu não sei se isso é questão de roteiro, eu não sei se isso está no livro, eu não sei se o autor da série, né, autor dos livros, foi lá e contou e o negócio ficou meio estranho. Eu sei que a gente tem que falar separado, porque praticamente são duas pessoas distintas. A Daenerys, antes da última temporada, ela é decididamente uma monarca, uma rainha convencional da forma como Aristóteles prega. Ela se importa com o reino, ela visa o bem das pessoas, ela é justa, ela tem ações positivas, ela conquista seus exércitos por meio da confiança e da relação próxima, e não necessariamente pensando só em si própria. Ela é forte emocionalmente, ela é inteligente, ela é esperta, ela sai de situações, ela adquire recursos para poder avançar ali no jogo dos tronos. Todos esses recursos ela reúne visando destruir uma família que usurpou o trono. Então ela vê esta família como uma tirana, que na verdade é mesmo, e ela quer destronar. No entanto, a partir de alguns minutos, né, dos últimos episódios da série, eu não sei se é o último, se é o penúltimo, não me recordo agora, começa a ter um problema com a personagem. Aparentemente muda a pessoa que está ali e ela começa a se tornar uma tirana. Ela executa civis desarmados, ela fez muito mais do que o necessário para ter poder. Ela provavelmente estava pensando somente nela, no ego dela, na vaidade dela, porque ela tomou algumas decisões que impactaram na vida de diversas pessoas do próprio reino que ela queria exercer ali o seu governo, e ela executou um tipo de ação que é muito comum a tiranos. Como os tiranos têm normalmente uma propensão a desenvolver revolta em seu governo, eles visam desenvolver o medo entre as pessoas. Cada ação ela é exemplar no formato de severa, porque ela quer provocar nas outras pessoas o medo, a incapacidade de ação e de gerar uma revolta. E ali, naquele momento, na última temporada, ela gerou em todo mundo um sentimento de medo, um sentimento de impotência, para que aquelas pessoas entendessem quão perigosa ela era e não planejassem uma reação futura ao governo dela. E por último, o monarca que encerra a série é o Bran Stark. Esse monarca, eu concordo com vocês que ele não é muito bem desenvolvido, mas como se chega ao fim da série, ele é um monarca genuinamente definido. Ele é um rei em sentido absoluto da palavra de Aristóteles. Ele é um sábio, ele é extremamente virtuoso, ele é definido ali quase que como uma ação divina. Tudo o que envolve a história do Bran faz com que ele chegue naquele momento da decisão de quem será
será o rei quase que milagrosamente. Tudo o que gira em torno da monarquia antiga era dessa forma. As pessoas enxergavam que aquele rei era o melhor, do melhor ser humano que havia naquele ambiente. E é por isso que ele devia governar. Duas características muito importantes. Uma da ascensão do Bran e uma já do seu próprio governo. A ascensão do Bran aconteceu basicamente num sistema de aristocracia. Meio que o governo dele é uma mescla entre aristocracia e monarquia. Por que aristocracia? Vocês lembram que no final da série há meio que um conselho. Aquele conselho, ele não necessariamente é formado pelas pessoas mais ricas. Ali tem pessoas que são valorosas, que são virtuosas. Então a decisão de quem será o rei é tomada por um grupo que aquela sociedade ali consideravam que eram os melhores, os mais sábios e os mais preparados para essa decisão. E sobre o governo do Bran ser uma monarquia genuína, é muito típico de monarcas tomarem decisões que às vezes são difíceis, muitas vezes difíceis até pessoalmente, mas ele toma decisões desta forma para o bem da sociedade e para a paz daquela sociedade. E a decisão dele de apoiar, mandar o Jon para a guarda da noite é muito compatível com esse tipo de ação. Ele gosta da pessoa, ele até em certo ponto sabe que ela não merece isso, mas que a ação tem que ser tomada para não gerar revoltas internas. Ela tem que ser uma ação justa, porque ele também fez uma coisa negativa, que foi um ato de deslealdade com a rainha que ele tinha jurado defender. Então o Bran é uma pessoa que em poucos minutos de reinado toma decisões que são extremamente voltadas para o bem comum e para a paz daquele ambiente. Com certeza, o monarca mais decididamente definido é o Bran. E aqui vai alguns pontos que eu vou levantar como curiosidade. O único sistema de governo que não foi levantado aqui foi a democracia. E a democracia, na série de Game of Thrones, ela é satirizada. Vocês devem lembrar que no conselho final, um personagem se levanta e faz a proposta para que todas as pessoas do reino decidissem quem seria o governante. E todos ali o satirizam. Provavelmente, todos pensam um pouco parecido com Aristóteles. Eles não concordam com a democracia e eles não concordam com todo mundo tomando decisões, porque necessariamente essas pessoas provavelmente vão tomar decisões somente pensando no benefício próprio e não em um bem comum. Tomar decisões para um bem comum, mesmo que seja pessoalmente desconfortável, é tipicamente uma decisão de pessoa virtuosa. E essas decisões você só verá em governos monárquicos ou aristocratas ou republicanos. Pelo menos esta é a visão de Aristóteles. Talvez um sistema que se aplica ao sistema da república, que não foi muito tratado aqui, mas ele acaba que existe de uma certa forma, é no Reino do Norte. No final da série, esse reino se desmembra e a governante desse reino é decidida por todas as famílias que fazem parte daquele reino. Então a república, ela é exatamente isso, pessoal. Se considera algumas pessoas como cidadãos, como pessoas que têm responsabilidade sobre o reino, que pagam tributos, que cumprem todas as funções como cidadãos, e essas pessoas tomam decisão sobre os governantes, sobre as decisões diretas do reino, ou da república, ou do ambiente em que eles vivem. A Sansa Stark é eleita governante do norte e ela necessariamente foi eleita por uma quantidade de pessoas que não se caracteriza mais naquele contexto como uma aristocracia. Ali basicamente é uma república elegendo uma meio que presidente. Ela é considerada rainha porque outra palavra nunca foi citada na série, mas ali funciona como um sistema de república. Cada família mandou um integrante e essas famílias conjuntamente decidem o novo governante. Todo esse conhecimento político pode ser muito bem absorvido aqui nesse livro, em outros livros de filosofia política também, e eu acho que é muito legal ter esse tipo de conhecimento, obviamente para a gente entender a sociedade, saber exercer nossos deveres de cidadão de forma mais íntegra e de forma mais consciente, mas obviamente ele pode ser muito útil para apreciar séries como Game of Thrones de uma forma mais completa, observando os movimentos e percebendo que necessariamente na vida, assim como na tela, muitas ações são
observadas e podem ser transmitidas. Esses conhecimentos necessariamente não se perdem quando uma série é bem feita e quando um livro é bem escrito. E obviamente eu vou deixar aqui sempre um convite à leitura. Leiam filosofia, leiam literatura, sempre um aprendizado muito bom. Com certeza esses 2 vídeos que estão aparecendo vocês vão gostar, porque fala da importância desses 2 tipos de leitura. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.